dia, senhores vereadores, funcionários. Bom dia especial à presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Patrícia Candeira. Bom dia, Patrícia. Dos professores, Sindicato dos Professores, presidente. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, iniciemos o nosso trabalho. Convido os senhores vereadores, funcionários, pessoal da galeria a ficarem de pé para ouvir solenemente a leitura da Bíblia Sagrada feita pelo segundo secretário. Bom dia a todos os colegas, bom dia a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós vamos ler João, capítulo 3, versículo 31 e 32. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Amém. Convido a primeira secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos da galeria, todos os vereadores. Ata da 10ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa e da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, realizada em 9 de abril de 2026. Presidência do vereador Ricardo Nunes, primeira secretária vereadora Maiara Araújo, segundo secretário vereador Fenelon Júnior. Aos 9 dias do mês de abril do ano de 2026, às 9h30, na sede da Câmara Municipal, cito a Rua Manuel Pires de Castro, número 287, Centro, nesta cidade presentes os senhores vereadores Chaguinha Santos, Chico Alzira, Claucidônio Lopes, Eli Monteiro, Fenelon Júnior, Francisco da Grace, Júnior Portugal, Lindon Johnson, Maiara Araújo, Ricardo Nunes e Silvana Caldas, em número de 11. Não houve vereadores ausentes. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as palavras: em nome do povo, invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convidou o ex-prefeito municipal Tadeu de Jesus Batista de Souza a tomar assento da mesa diretora, saudando com boas-vindas. Registrou a presença da vereadora Chaguinha Santos, recém-possada, desejando a mesma um bom mandato. Após foi feita a leitura do texto bíblico, nos versículos 36 e 37 do capítulo 24 de livro de Lucas, e do expediente seguinte, parecer número 1/2026, e o projeto de decreto legislativo número 1/2026, ambos da Comissão de Orçamento e Finanças, dispondo sobre a aprovação do parecer prévio PLTCE número 545/2023, e das prestações de contas da Prefeitura Municipal, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do ex-gestor Tadeu de Jesus Batista de Souza. No pequeno expediente, o vereador Júnior Portugal relatou que o município tem vários problemas de ordem administrativa, estrutural e social, mas os vereadores só usam a tribuna para fazer a defesa, quando o orador menciona tais problemas. Mencionou nota de administração municipal, esclarecendo que o município passa por dificuldades financeiras. Porém, o vereador afirma que a responsabilidade não é dos servidores, e sim dos administradores. Disse que os problemas, especialmente junto à Previdência Social, vêm de outras administrações, incluindo a do gestor Tadeu de Jesus Batista de Souza. O orador pediu que a casa se manifeste e reivindicou para que a Prefeitura regularize o pagamento de parte dos servidores que estão em atraso, visto o dano causado a estes. O vereador Francisco da Grace deu boas-vindas ao ex-prefeito Tadeu de Jesus
e a vereadora Chaguinha Santos, recém-possada. Em referência ao pronunciamento do vereador Júnior Portugal, disse acreditar que em breve os vencimentos dos servidores estarão atualizados, pois o prefeito municipal está muito preocupado com a situação e busca meios para resolver o problema. No grande expediente, os líderes de partido e o líder de governo declinaram o uso da palavra. Na ordem do dia, foram aprovados por unanimidade o parecer número 1/2026. Favorável à aprovação do parecer prévio PL-TCE/MA, número 545/2023. E das contas da Prefeitura Municipal, exercício de 2014. O projeto de decreto legislativo número 1/2026, que aprova o parecer prévio PL-TCE-MA, dispõe sobre a aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, exercício de 2014, de responsabilidade do ex-gestor Tadeu de Jesus Batista de Souza e das outras providências. O vereador Júnior Portugal justificou seu voto favorável à aprovação das contas apreciadas, tendo em vista que o próprio Tribunal de Contas de Estado não apontou irregularidades, emitindo parecer técnico com abstenção de opinião. Lembrou que votou pela desaprovação de contas do ex-gestor Neto Carvalho, pois o Tribunal de Contas apontava diversas irregularidades, inclusive condenando a pagar multas. Ouviu-se ainda a responsável pelas contas votadas, Tadeu de Jesus Batista de Souza, o qual disse que se surpreendeu com a manifestação do órgão técnico, porém afirmou que se aquele órgão tivesse encontrado irregularidades, certamente teria apontado no relatório. Disse que dos 7 anos de gestor, há apenas 1 ano sem a conclusão da análise pelo tribunal, sendo que os demais anos receberam parecer opinando pela aprovação. Agradeceu o voto unânime dos vereadores, considerando que os mesmos manifestaram tecnicamente sem posicionamento político. Em explicações pessoais, não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, lavrando-se a ata que, lida e considerada aprovada, será devidamente assinada. O vereador que for a favor em aprovar a ata fica como estão, o contrário se manifesta. Ata aprovada. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do expediente. Pauta da sessão ordinária a ser realizada no dia 16/4/2026. 11ª sessão ordinária do ano de 2026. Matérias. Indicação número 5/2026. Ementa, sugerindo ao Poder Executivo a construção de uma praça com uma quadra de vôlei no povoado Santo Inácio, próximo à Escola Municipal Ademar Costa. Autor, vereadora Maiara Araújo. Indicação número 6/2026. Ementa sugere ao chefe de Poder Executivo Municipal que sejam tomadas as devidas providências para a execução dos serviços de pintura no piso da quadra poliesportiva no povoado Melancias, com as devidas marcas indicativas dos jogos de futsal, vôlei e basquete. Autor, vereador Chico Alzira. Convido o vereador Júnior Portugal a fazer uso do pequeno expediente. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa, aos nobres colegas. Queria cumprimentar todos os servidores desta casa e a todos que estão na galeria, professor Zico, Kleber, Patrícia e a Vânia, professores que representam o sindicato da classe aqui em Magalhães. E, senhor presidente,
Eu tenho dito muito nessa tribuna que o meu papel como parlamentar é de muita cobrança. Porque num dia em que eu deixar de prestar o meu papel como vereador e deixar de cobrar nessa tribuna, você pode ter certeza que eu não farei parte mais dessa casa. Porque eu acho que é primordial, primeiramente, prezar pela função e defender quem nos colocou aqui. E nesse primeiro expediente, primeira coisa que cobro a esse município. E eu espero aqui nessa tribuna que alguém tecnicamente venha defender. Pagamento dos servidores. Hoje eu não recebi mensagem de servidores e eu espero que eles tenham sido pagos. Mas ultimamente recebi muitos de servidores da administração, servidores da assistência social, servidores ligados à segurança do município, servidores ligados à Secretaria de Cultura, servidores ligados à Secretaria de Agricultura e outros. Reclamando que até hoje o município, até ontem o município, não havia efetuado o pagamento. Alguém me informa se o governo municipal prestou já essa obrigação de pagar os funcionários? Ainda não, né? Então isso se dá uma forma integral de desrespeito aos servidores públicos. Então a minha cobrança primeiro é: como é que nós queremos que o município funcione, onde uma gestão primeiramente não respeita os servidores, que é quem faz a máquina pública funcionar? Quem faz a máquina pública funcionar não é a pessoa do prefeito e nem de líder, não. São os servidores. Os servidores é que dão o suor para que a coisa pública funcione, para que os órgãos públicos funcionem. E temos que lembrar que essas pessoas são cidadãos com suas obrigações. Porque tem servidor, meus amigos, que até hoje não pagaram suas dívidas. E como bem eu vi um áudio, que um servidor de outro município, que não por coincidência, o gestor é o que todo mundo aqui chama de líder, que é de Araiosa, diz que o município não vai pagar os juros que o cartão de crédito da pessoa vai pagar, não. Quem paga os juros é o servidor, não é o município, não. E o que a gente vê, meus amigos, é o município omisso. Magalhães de Almeida, através da sua gestão, é uma gestão omissa quanto ao pagamento dos funcionários. E não é de hoje. Não me venham dizer, só esse mês. Vez por outra isso acontece. Mas como a gente sabe que o município tem um prefeito, mas até mesmo nessa tribuna, muitos esquecem do prefeito e chamam de líder, então isso já é um problema crônico. Porque o líder manda nesse município desde 97. E de lá para cá, não só prejuízos acumulados de muitas vezes salários atrasados, existem outros danos que até hoje refletem na vida desses servidores. E a gente pode observar que ninguém fala nada, ninguém diz nada. Quando alguém procura alguém do município, diz, não é agora não. Como alguém chegou no secretário de administração e disse, moço, e o nosso salário? Vai demorar. Ainda com um tom de deboche. É isso que nós temos para a gestão de Magalhães de Almeida hoje. É isto. Então eu peço encarecidamente a Vossa Excelência que tem uma estreita relação, principalmente a liderança dessa casa ligada ao governo, que fale para o gestor efetuar esse pagamento. Se o gestor não resolver, peça para o líder resolver, porque é ele que resolve tudo aqui. Peçam para ele. A segunda questão importante que eu queria colocar aqui, meus amigos, é que existe um órgão aqui nesse município onde sua função é filantrópica.
mas recebe recurso público. Direto recurso público. Quando recebe recurso público, está diretamente sujeito à cobrança também dos fiscalizadores públicos, que somos nós. E chegou a minha informação de que até hoje a PAI de Magalhães de Almeida não iniciou as aulas para os alunos lá matriculados. Estamos em abril. Eu passei a vista em uma nota de repúdio, porque Magalhães virou isso. No dia que se cobra uma coisa, quando não é o município que faz uma nota de repúdio, é uma secretaria que faz nota de repúdio. Seria mais sensato vir a público e explicar isso pessoalmente. Nota de repúdio, lá se escreve o que quiser. E essa nota de repúdio fala sobre a cobrança de pais para que essas aulas se iniciem. Lá também vem uma explicação dizendo que é por conta das instalações. Ora, e as instalações desse ano não é a mesma do ano passado? O que é que justifica não ter aula nessa instituição? Aí eu pergunto para Vossa Excelência, não é uma preocupação nossa? Não é uma preocupação de nós que o cidadão sair da sua casa para dizer lá na urna, eu confio em você, eu vou votar em você? É responsabilidade nossa, sim. Então, senhor presidente, eu solicito a essa casa que, através de ofício, mesmo que não seja pela mesa, mas que seja um ofício meu, porque o certo seria a casa tomar providência, solicitando informações, com informações técnicas, por que essas aulas ainda não iniciaram. Porque é um direito das crianças, é um direito assistido, é um direito garantido. Porém, ainda mais, porque se trata de crianças com necessidades específicas, especiais. Então aí é muito mais sério do que a gente imagina. Então fica aqui a minha cobrança, senhor presidente, para que a gente não fique omisso quanto aos problemas dessa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador João Portugal, pela sua explicação. Convido o vereador Lindon Johnson a fazer uso do presente expediente. Bom dia a todos. É com enorme satisfação que recebemos aqui em nossa galeria parte da população magalhãense, inclusive as ilustres professoras que estão ali, né? E os demais amigos. É um privilégio tê-los aqui conosco, acompanhando o que acontece aqui na casa que é de vocês, de todos nós, né? Nós hoje estamos aqui como agentes públicos, quem sabe no futuro bem próximo pode ser qualquer um de vocês também, né? E estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Estamos numa casa representativa, né? Estamos aqui sempre assim, nós estamos com pesos e medidas de ambos os lados. Nós temos que observar o andamento do município, temos que observar o comportamento dos que lideram e observar também os gritos externos, os clamores da sociedade. Porque o sentido da palavra democracia existe para isso. Porque quando a democracia foi instituída em 1776, na América do Norte, o sentimento, a opinião era popular.
Não havia opinião jurídica na época. A opinião jurídica foi criada depois. E os clamores da sociedade que levantaram a voz foi que fizeram com que a Inglaterra perdesse o controle da América do Norte. Na época era o rei Jorge VI, o imperador do Império Britânico. E o sentido da democracia é esse. Não existe democracia sem o contraditório. Não existe. Por sinal, um dos ingleses filósofos da época dizia: eu posso não concordar com o que você fala, mas você tem pleno direito de dizer aquilo que sente e que pensa. Isso é democracia. Defendo que você fale o que você pensa, defenderei a sua opinião. Porque se nós analisarmos na cláusula pétrea, a opinião de um cidadão dentro de uma república, ela tem mais peso do que a própria opinião jurídica. Porque a opinião jurídica, que foi criada posteriormente, criou-se em função das opiniões populares, né? E por assim dizer, quero dizer a todos que estão me ouvindo que ninguém fica contente, ninguém, eu não fico contente. Acredito que nem a classe que lidera, nem a classe dos liderados, dos que governam, dos que são governados, ninguém fica feliz em ver alguém sofrendo, né? Apesar das pessoas acharem que sofrimento é algo cognitivo, e não é. É sentimental mesmo. Sofrer ou não sofrer é algo sentimental, né? E eu quero dizer aos amigos aqui nesta manhã que ninguém está feliz ao ver um servidor público sofrendo. A ausência de seus salários, ninguém. Eu acredito piamente que os próprios gestores de qualquer município também ficam incomodados, né? Sentimentalmente ficam. Ninguém fica feliz em ver uma pessoa sofrendo. O que tem que ser feito e deve ser feito às pressas é que tudo seja regularizado. É isso que se espera, né? E nós temos aqui, referente ao que o novo vereador acabou de falar, legitimamente, claro, a voz de um vereador dentro de um plenário é legítima, né? Não deve ser censurado de nenhum vereador. E nós ouvimos bem o nosso vereador aqui da nossa casa, reclamando a ausência de pagamento em determinado setor da sociedade, da administração pública. O que nós temos a dizer é que nós temos a informação direta de quem lidera o município de que está providenciando rapidamente o pagamento, o mais rápido possível. Eu creio que isso irá acontecer brevemente. E em relação a essa questão aqui, nós temos que entender uma coisa. Eu sou uma pessoa que, devido à idade que eu tenho, 53 anos, nem tudo pode justificar. Mas tem coisa que acontece assim, parece que é igual essa semana aconteceu comigo. Parece que tudo de ruim do mundo desabou sobre minha vida. Numa semana. Eu estava vivendo tranquilamente, de repente, foi acidente para cá, foi coisa para cá. Existem coisas que acontecem também. Em uma administração pública também pode acontecer isso, um desastre repentino, né? E a gente às vezes fica questionando, meu Deus, por que está acontecendo isso? E às vezes a gente não quer resolver, entender de uma forma, entender de outra. Porque, infelizmente, em lugares pequenos como o nosso, e grandes também, a gente tende a levar mais para o lado da expectativa política as coisas, né? A gente já faz o julgamento precipitadamente e às vezes não vai na causa, só quer resolver os sintomas. Eu não tenho acesso acesso financeiro aos cofres públicos do Maranhão mesmo, não tenho. Mas a gente tem uma noção do que possa estar acontecendo, né? E nós procuramos o prefeito, procuramos de quem lidera o município, e a resposta que nós temos, de certa forma, nós temos que dar crédito, vamos dar crédito. Se comprometeu de mais breve possível regularizar a situação do município, né?
Não quer dizer que porque acontece em outros municípios tem que acontecer aqui. É uma situação, é tipo uma malha viária, né? Quebrou aqui, quebra ali, mas a esperança da gente é que a coisa seja regularizada o mais rápido possível. Nós temos a garantia do nosso prefeito, né? E vamos depositar esta fé que vai dar certo. Nós estamos acreditando que as coisas serão resolvidas. E que, na voz dessa casa, o que nós temos a dizer é isso. O nosso prefeito garantiu que, em curto espaço de tempo, estará resolvendo essa situação. Essa que o novo vereador legitimamente acabou de falar, né? E que os boatos também de rua, que é atrasado, atrasado. Nosso prefeito tem o compromisso de regularizar o mais rápido possível. Esperamos que isso ocorra, né? Teremos fé que isso acontecerá em breve. E as pessoas que estão tendo ausência de sua remuneração estejam com seus salários no bolso para resolver essa situação o mais rápido possível. Eu também quero abordar aqui, né, eu estive conversando com o nosso prefeito, Monato Carvalho, as raras vezes que eu converso com ele, porque eu sou muito ocupado, ele também, e eu pedi a ele que fizesse pedisse à assessoria dele que discriminasse alguma coisa sobre algumas obras que ele fez, pretende fazer, também porque nós não podemos também só olhar o lado ruim da coisa, né? Temos que contemplar o lado bom, né? Nós temos em breve, em espaço curto de tempo, o município pretende rapidamente inaugurar o mercado público também, que é uma boa notícia para o município. Se Deus quiser, será logo. O laboratório de análises clínicas também já foi inaugurada, para inauguração. Um calçamento no Alto do Centro será inaugurado também, né? Um centro esportivo de viagem, de Vargem Grande, que também será inaugurado. O nosso prefeito tem para a zona rural também, brevemente, em Boa Vista, Alto Alegre, asfalto, Muricia, Boa Vista, em Trincheiras, uma creche, né? Custódio Lima, uma escola na Chiquinha Castelo Branco, Alto Alegre. Nós cremos também que nossa gestão, nosso prefeito, tem coisas boas para apresentar em nosso município. E esperamos que isso aconteça o mais breve possível, né? Um recapeamento de asfalto, um parque de vaquejada, né? Um CREAS, uma defensoria pública, que muito em breve está sendo inaugurada, uma escola em Melancias que, se Deus quiser, logo será inaugurada, um ginásio na Escola Maria do Rosário e na entrada da cidade. Então, às vezes a gente sobe uma tribuna, às vezes noticiamos só coisas negativas, mas tem coisas positivas também para anunciarmos, coisas boas também, e que vão trazer alegria para uma certa parte da população, ou grande parte da população, né? Quanto à situação dos salários, eu volto a refletir, a mostrar novamente. Eu acredito piamente que essa situação será resolvida o mais breve possível. Esperamos que isso aconteça, né? O município deve estar atravessando por dificuldades, com certeza, né? Eu estou aqui ocupando até o lugar do líder de governo, do governo, que era para estar falando isso, né? Eu estou aqui como líder de partido, como aliado do grupo, do prefeito, estou aqui salientando, mostrando de antemão essas situações positivas que deverão acontecer no município, né? Muito em breve. Então, solicitamos encarecidamente que tenhamos um pouco de paciência, mais um pouquinho, só um pouquinho. O município tem o dever de pagar? Tem. Deve pagar? Deve. Pagará? Pagará. Né? O município é o elo da República, que liga o povo à República. E o município vai atender, vai respeitar a legislação e vai cumprir muito em breve. Inclusive, na questão aí, até dos precatórios, né? Estão sendo já providenciadas, sendo regularizadas, todo o andamento de distribuição da renda, né? Para ser encaminhado do PL para cá, para a Câmara, que a Câmara vai aprovar, com certeza, para poder o banco ser autorizado, porque o dinheiro dos precatórios está numa conta bancária, não nas contas da prefeitura, como alguns dizem. Está numa conta no Banco do Brasil, aguardando a organização jurídica para poder, depois que o PL da Câmara for efetivado nesta casa, vai ser levado ao banco, para o banco disponibilizar o dinheiro para o município, para ser viabilizado a entrega para todos os servidores que precisam e que vão receber, se Deus quiser, em nome de Jesus.
As pessoas estão ansiosas esperando por isso e vai acontecer, né? E o município deve cumprir sua responsabilidade. Só que tem que ser feitos os trâmites da legalidade, serão feitos. O que depender desta casa, esta casa está do lado do povo. Vai aprovar e o município vai pagar e vai entregar aquilo que é do povo. Eram essas as minhas palavras e ficamos por aqui. Qualquer coisa, conte conosco. A Câmara de Vereadores está aqui à disposição da sociedade magalhãense. Muito obrigado. Depois o presidente da igreja vai fazer o número de expediente. Alguém deixou esse celular de quem? Bom dia. Tá normal? Tá funcionando? Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, bom dia à mesa, bom dia, presidente, bom dia, nossos secretários da mesa, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a Patrícia, bom dia, senhores vereadores, novamente, e os demais funcionários da casa. Sim, quando nosso nobre vereador sobe nessa tribuna, reivindicando os direitos, presidente, do nosso povo, das nossas pessoas que estão falando sobre os salários atrasados, no qual se encontra no momento, eu entendo muito bem a situação e a preocupação que o nobre vereador tem. Também nós não se sentimos bem em ter essas reclamações por nós fazer parte de uma gestão. Eu também fico um pouco triste, mas vamos lembrar da gestão de 2020 e 2024, porque foi uma gestão que o município arcou com todos os compromissos, rigorosamente em dias, não deixando nem sequer um funcionário a receber e no atraso por falta de pagamento. Acredito que todos aqui que estão aqui é sabedor disso, que gestão de 2020 a 2024 foi uma excelente gestão. Acontece problemas? Sim, acontece. É o mundo que nós vivemos hoje, porque acredito que todos nós sabemos a situação que nós se encontramos hoje financeiramente no nosso município. Eu falo daqui porque eu moro aqui, né? Mas eu tive uma conversa com o prefeito ontem e ele, onde foi indagado esses assuntos sobre os pagamentos, funcionários que estavam reclamando sobre os pagamentos, e enfim, ele falou que estão preocupados em resolver essa situação e logo essa situação será resolvida sim, porque é uma preocupação dele, do líder com o prefeito, em botar tudo em dias os pagamentos que estão atrasados no momento. Quero dizer também que é uma preocupação dos vereadores que estão nessa casa aqui em fazer cobranças para que as situações de todos aqueles que estão passando por dificuldades sejam resolvidas. Aqui neste momento, eu me solidarizo com... Desculpa. Eu me deixo a minha pessoa também, no caso da minha preocupação, inteiramente, porque nós fazemos parte de uma gestão e que essa gestão, eu tenho certeza que não é só coisas ruins que ela tem a oferecer. Muitas vezes, e muito, ela tem a oferecer coisas boas, porque nós já vivemos isso e tenho certeza que a gente vai viver coisas boas que vão vir por aí, em nome de Jesus. Nesse momento, eu deixo só meu abraço a todas as pessoas e um bom dia a todos. Não falei. Obrigado, vereador Francisco da Grace. Líder de partido, líder de governo, quiser fazer uso do expediente. Vereador Júlio Portugal.
Senhor presidente, sem querer estender a discussão, mas se fazendo necessário, quando a gente fala dos problemas do município, eu acho isso pertinente. Eu acho até necessário realmente que o governo se pronuncie de forma a dizer as coisas que estão fazendo, de forma a dizer de coisas boas que estão fazendo. Logo, a gente tem que entender que são coisas totalmente diferentes. Não é que você construa um mercado que isso vai sobrepor a necessidade de pagar um funcionário. Eu tenho certeza que não é a intenção do nobre vereador fazer essa colocação, mas eu preciso dizer isso. Preciso dizer também que mesmo falando dessas estruturas, eu quero que fique registrado mais uma vez, a entrada da nossa cidade está ridícula. Quarta vez que eu falo nessa tribuna e o município há meses não resolve. É o cartão postal mais horrível que tem nesses municípios da Redondeza. Então essas falhas estruturais precisam ser colocadas também. Com relação ao precatório, a nossa conversa, senhor presidente, nos bastidores, para que essa casa solicitasse ao governo municipal providência com relação à alteração do orçamento, para que assim, legitimamente, legalmente, possa os servidores, os beneficiários desse precatório, possa ter a certeza de que vão receber corretamente. E falando da gestão 2020-2024, realmente não houve, chegou a mim nenhum pedido de que falasse sobre atraso de salário. Mas eu quero registrar aqui que no ano de 2020 a 2024, a educação teve aqui nessa casa, em projeto de lei, seus direitos cesseados. Apesar que paga-se o salário em dia, porque se não pagar servidor em dia, a confusão é maior, não pagar professor em dia, a confusão é maior. Mas retiraram do cálculo progressivo valores que os professores teriam de aumento a cada ano, refizeram o cálculo, assim colocando perdas para esses servidores. Quem estava aqui na outra gestão se lembra muito bem disso. Então não adianta nós dizermos assim, a gestão foi boa porque pagou em salário, mas retirou direito. Deixou de pagar os auxílios noturnos. Como é que se diz? Aos servidores? Aos vigia? Adicional noturno. Muito obrigado, Eli Clessidone. Deixou de pagar adicional noturno a vigia. Deixou de fazer cálculo correto para pagar tudo direitinho. Mas o pior não é isso. O pior é que se coloca hoje que a situação de Magalhães, a situação financeira está ruim. E eu gostaria que esse Instagram da prefeitura prestasse para alguma coisa. Mas não presta. Aqui eu digo muito claramente. Faz um desenho caricata do município. E colocaram no dia 30 uma nota dizendo: a Prefeitura de Magalhães de Almeida veio por meio desta nota informar esclarecimentos sobre a retenção dos valores do FPM. A retenção foi realizada pela Receita Federal, relacionada à Previdência, conforme normas compensatórias da União. Normas compensatórias. A atual gestão informa que já está adotando as medidas necessárias junto à Receita Federal e à Procuradoria para regularização. Essa retenção afeta diretamente o repasse do município, comprometendo o pagamento de folhas, fornecedores, até a conclusão da a retenção para pagar folhas, fornecedores e serviços essenciais. Pronto. E diz assim: portanto, reiteramos nosso compromisso com a transparência e busca todos os meios legais que seja
normalizado o mais breve possível. Realmente, o município tomou uma providência legal. O município, através de sua assessoria jurídica, entrou com ação na justiça para suspender esse bloqueio. Só, meus amigos, que nós temos que olhar a raiz do problema. Não vamos aqui só dizer assim, o problema vai resolvido. Um dia ele vai. Mas se não formos na raiz do problema, esse problema vai acontecer de novo. Com relação a dados financeiros, o município não me passa nenhum dado financeiro. Mas existem meios para a gente adquirir esses dados financeiros. E, primeiramente, sobre os bloqueios, se Vossas Excelências não têm acesso aos valores do bloqueio, eu vou dizer agora. O primeiro bloqueio, em fevereiro, foi bloqueado do FPM R$ 1.485.596,99. É muito dinheiro, né? Aqui a gente pode imaginar, o pobre do município, o bichinho não vai fazer nada, porque tem pouco dinheiro. Mas eu lembro a vocês que existem as diferenças. Nesse mês de fevereiro, o FPM recebeu R$ 3.656.802,77. Com a retenção, porque se fala em retenção, mas automaticamente, esse mesmo FPM, ele manda dinheiro para a saúde e para a educação. Vem os valores, automaticamente vai para a saúde e para a educação. Espero que Vossa Excelência até tenham ciência disso. E ficou uma sobra de R$ 698.025. Óbvio, tem que pagar toda a folha de pagamento e todos os seus credores em fevereiro. Logo vem março e começa de novo as retenções. R$ 184.064,27 dia 10. E dia 30 de março, R$ 625.140,70. Foi a retenção. Só que o município recebeu, em março, R$ 2.210.989,79. Tirando as retenções e os repasses constitucionais para a saúde e educação, ainda ficou 495 mil. É pouco? Não sei. Pode ser que seja. Mas vamos mais adiante. Não foi pago os salários do mês 3. Qual o valor da folha de pagamento que ficou sem pagar? R$ 567.000,75. Menor do que as sobras dos meses. Então, se tem algum servidor da administração aí, não pagaram porque não quiseram. E eu vou dizer mais, por que não pagaram porque não quiseram? Que aí eu tenho aqui o extrato, eu posso deixar com Vossa Excelência, o extrato bancário da conta da prefeitura do FPM, onde está todos os pagamentos aqui. Pagamento de aluguel, pagamento de assessoria jurídica, pagamento de assessoria contábil, e isso do mês de março. E eu ressalto para Vossa Excelência que tem um pagamento curioso aqui no FPM, para uma empresa chamada DHSC LTDA. Imagine o tamanho desse montante de um único pagamento. Por gentileza, me forneçam água. Esse único pagamento foi 644 mil. Pagaram o fornecedor, 644 mil. Enquanto a folha de pagamento é 566. Esse governo está priorizando o fornecedor, não está priorizando o servidor, não. Esse governo claramente está
privilegiando o fornecedor. Esse só é um dos valores que está aqui no FPM, que foi pago para a empresa. Mas eu vou deixar o extrato aí, para que possam ver que existem muito mais outros pagamentos vultuosos. Quando eu subo aqui para falar, eu trago dados. Porque falar à toa eu não posso. Mas eu digo ainda mais. Esse problema é crônico. Agora vamos falar dos responsáveis. Eu dizer que esse problema vai ser resolvido e tão somente esquecer o causador, e tão somente esquecer que isso pode acontecer no amanhã próximo, eu posso estar me furtando de estar falando plenamente o que eu devo dizer. Esse problema aqui é previdenciário. Vossas Excelências, aqui não é, eu não estou agora aqui emitindo opinião, eu estou falando de dados. Este governo, liderado pelo prefeito de Araioses, o qual muitos chamam de líder, lidera não só muitos políticos de Magalhães, ele lidera as ações e as decisões desse município. As decisões boas, mas também lidera principalmente as ruins. E eu não posso deixar de dizer que esse problema aqui é uma dívida previdenciária de mais de 90 milhões. Uma dívida previdenciária que vem de quase 2 décadas. Quem é que lidera esse município há 2 décadas, a não ser o senhor Neto Carvalho, que hoje é prefeito de Araioses? No qual de lá para cá vem governando esse município com sucessores. Quem é que fala em prefeito? Quando Oswaldo Filho era prefeito, ninguém falava em Oswaldo Filho. Tadeu, parte de sua gestão, ninguém falava em Tadeu. E hoje, pouco se fala em Nonato Carvalho. Só se fala em líder Neto Carvalho. E o líder Neto Carvalho é o responsável por esse desvio da Previdência de quase 90 milhões em 2 décadas. Ele é o único responsável. É esse senhor que prejudica aos servidores que hoje não se aposentam. É esse senhor que prejudica pais, mães de família, que são servidores e hoje não conseguem nenhum benefício no INSS. É esse senhor que desviou todo esse dinheiro. Porque quando você se apropria de um dinheiro que era para mandar de um lado e você se apropria para si, então é um desvio. Então esse senhor é o único responsável. Então, falar que o problema vai resolver e não falar da raiz do problema é se omitir dos fatos. Agora, cabe aos senhores acreditar em dados ou em falácias. Porque eu sei que depois daqui terá uma reunião aí para dizer, o vereador falou isso do líder, falou isso. O cara é o responsável, único e responsável, por isso que ficou tanto tempo, que foi por outro processo, mas ficou tanto tempo sem poder nem sequer dar um voto. Então, esse senhor é o único responsável por todo o problema do município, por todo o problema dos servidores, por todos esses apropriação indébita, que é um nome bonito para dizer que a pessoa pegou o que era lei, e que isso fique registrado. E que a população de Magalhães de Almeida saiba disso. Que isso nunca vai acabar enquanto a população não tomar uma posição que possa resolver isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júnior Portugal, pela explicação. Líder de governo, vereador Fenelon, fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Bom dia a todos os nossos colegas aqui presentes, vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e os da galeria também.
Agora eu não sabia que o Ezinho, né? Ele era professor, será que ele era conselheiro tutelar? Professor também, né, Zinho? Não sabia não. Zico, né? Não sabia não. Aqui deixar registrado os professores, né? A Patrícia, a Vânia. Eu não sabia, faz parte aí. Mas bem, a primeira pauta que eu queria aqui mencionar é justamente dos professores aqui presentes, que são os precatórios. O que acontece? Eu tive ontem na prefeitura falando com a Keila e ela me explicou. Os precatórios, eles estão na conta do Banco do Brasil. Estão lá. E o que acontece? A prefeitura já fez as duas contas que irá cair na conta da prefeitura. Já foi tudo certinho, homologou lá junto ao banco. O que está acontecendo? É porque isso, se eu não me engano, é o TRF, é uma vara federal que transfere esse dinheiro para as contas da prefeitura. Aí se fala muito no PL, que é o projeto de lei. Esse projeto de lei, ele está sendo elaborado pela pasta da Secretaria de Educação. E aí tem todo um trâmite que vai vir para a gente aqui apreciar, votar, sancionar, e aí vai cair nas contas dos professores, eu acredito que o mais rápido possível, porque a prefeitura diurnamente está trabalhando para isso. E hoje, sem sombra de dúvidas, a pauta foi a questão dos salários que estão com uns dias de atraso, e também falei com ela sobre isso, é justamente essa retenção que ocasionou esses problemas, mas eles estão trabalhando em conjunto para resolver o mais rápido possível. Eu só acho curioso o que acontece na nossa cidade, o seguinte, aqui, principalmente a oposição, diz que é a pior cidade acho que do mundo, porque é o seguinte, eu acho que cada vereador que se elege tem um sonho de ser presidente da Câmara, um sonho de ser prefeito, e alguns almejam o sonho até de ser presidente. Só que o nosso país, infelizmente, é um país de muitas mazelas, de muitos entraves. Vou tirar aqui só uma retrospectiva. Se você colocar o gestor executivo majoritário desse país, nos últimos anos, quase todos foram pegos pela Polícia Federal. O Lula foi pego pela Polícia Federal. O Collor foi preso. O Temer foi preso. O Jair Bolsonaro foi preso. Então, todas essas mazelas não começam de Magalhães de Almeida. Isso é de cima para baixo. Está uma bagunça lá em cima. É STF, é Legislativo, enfim. E agora, voltando para a minha realidade, onde eu moro, eu nunca vi se dizer das obras que são realizadas, que fazem a diferença nesse município. Como a obra que é de Magalhães ao Curralinho, toda sinalizada, toda iluminada. Eu fui um encontro lá na casa da Maiara com os outros colegas vereadores, para a gente conversar, descontrair, era um sábado, e voltando à noite pela obra, poxa, muito bacana, toda iluminada, sinalizada, e isso faz a diferença. E também, uma das situações que foram muito batidas aqui, o aterro. Eu vim pelo aterro. Estamos no inverno. Outra coisa que também eu não vejo falar aqui, são das escolas que já foram feitas, das vagas de emprego que foram criadas em creche, em escola de tempo integral, escola normal. Eu não vejo falar. Eu não vejo falar da merenda, eu não vejo falar dos ônibus que são adquiridos. Então eu sei que tem mazelas, porque o Brasil é assim. O Brasil é desse jeito. Magalhães não vai ser diferente, também vai ter algumas dificuldades. Agora, eu chegar ao ponto do Neto Carvalho de ser um líder, como qualquer outros no Maranhão tem o Josemar, tem Iracema, tem o Pedro Lucas, todos eles são chamados de líder na sua região. É um sonho meu, é um sonho do Ricardo, não sei se ser um líder, não sei, a gente pode ser, cada um pode ser, sonhos para ser realizados, e eu acho que todo mundo é capaz de ser também. E
deixando aqui bem claro que eu, como vereador eleito, sempre estou do lado das pessoas, porque eu fui eleito para governar para Magalhães de Almeida. Só lembrando, voltando aos precatórios, eu fui criado num ambiente de professores. Inclusive, esses precatórios são das pessoas que me criaram também, que têm direito. Então, eu vou ser um defensor, não votarei uma vírgula sequer contra os precatórios. Não votarei. E eu acredito também que os vereadores não vão votar. Agora, eu acho que nós devemos ter calma, cautela, porque as coisas não podem ser atropeladas. Porque quando se atropela alguma coisa nesse país, aí vem o judiciário, aí vem os órgãos fiscalizadores que impedem aquela situação de ser realizada nesse dito momento. E quero aqui deixar meu abraço a cada um de vocês que vieram nos visitar hoje. Estamos à disposição de vocês, inclusive voltando, porque são eles que estão em maior número hoje aqui na galeria, os professores. Eu respondo a todos via WhatsApp, respondo a todos sem nenhum problema. E estamos aqui depois da sessão, se quiser bater um papo com a gente, com Maiara, com o Ricardo, enfim, com todos os vereadores, nós estamos à disposição. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, vereador Edelon, pelas explicações. Vamos à votação. Rapaz, não me deu não. Ó. Indicação número 05/2026, sugerindo ao Poder Executivo a construção de uma praça com uma quadra de vôlei no povoado Santo Inácio, próximo à Escola Municipal Ademar Costa. Autor, vereadora Maiara Araújo. Como voto, o vereador Lindon Johnson. Indicação. Como voto, o vereador Francisco da Grace. Como voto, a vereadora Chaguinha do Recanto. Como voto, a vereadora Silvana Caldas. Como voto, o vereador Chicalzeiro. Como voto, o vereador Júnior Portugal. Como voto, o vereador Eli Monteiro. Como voto, o vereador Clécio Doni. Como voto, o vereador Fedelon Júnior. Como voto, o vereador Maia Araújo. Aprovado. Indicação 06/2026. Sugere ao chefe do Poder Executivo Municipal que sejam tomadas devidas providências para a execução dos serviços de pintura no piso da quadra poliesportiva no povoado Melancia, com as devidas marcas indicativas dos jogos de futsal, vôlei e basquete. Autor, vereador Chico Alzira. No voto, vereador Lindon Johnson. No voto, vereador Francisco da Grace. No voto, vereador Chaguinha do Recanto. No voto, a vereadora Silvana Caldas. No voto, vereador Chico Alzira. No voto, vereador Pedro Portugal. No voto, vereador Ali Monteiro. No voto, vereador Clécio Doni. No voto, vereador Penelon Júnior. No voto, a vereadora Maia Araújo. Aprovado. Algumas explicações pessoais? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.